Existe um sofrimento que tem uma característica específica, desproporcional a uma situação, maior do que o momento verdadeiramente explica, mais fundo do que a memória consciente pode alcançar. E quando você tenta racionalizar, quando você diz, entendi, já trabalhei em terapia, ele continua te machucando. É como uma maré que não obedece à compreensão. Esse sofrimento tem um nome, e o nome é ferida materna. Eu não estou usando este termo como uma metáfora, estou usando com toda a sua exatidão. Ferida, não uma queixa, não uma mágoa, não um problema de relacionamento. É um rompimento em algo que era constitutivo, em algo que deveria ser fundamento. E não foi. Meu nome é Nanda Vida, sou terapeuta há mais de 20 anos. E nesse tempo, o tema de mãe apareceu em praticamente todas as histórias que acompanhei. Às vezes era central, às vezes era secundário, às vezes nomeado e percebido desde o início e às vezes descoberto depois de alguns meses de trabalho. Mas sempre lá. Para entender a ferida materna, é preciso entender primeiro o que a mãe representa, não como indivíduo, mas como função primordial. Sophie Elliger, em Mamãe, para sempre mamãe, escreve sobre a mãe como aquela que carrega a criança antes que ela possa se carregar. Não só o corpo, o campo, a atenção, o olhar que diz, você existe e isso é bom, eu te abençoo. Esse olhar de confirmação silenciosa de que a existência da criança é bem-vinda. É o alimento mais básico que um ser humano pode receber. Mais básico que a comida. Mais básico que o abrigo. Winnicott chamava de espelho. O rosto da mãe como o primeiro espelho onde a criança vê a si mesma. Se o espelho reflete alegria, a criança aprende, eu sou algo que causa alegria. Eu sou algo que vale. Mas se ele reflete ausência, distância, ansiedade, a criança aprende tudo isso como se ela fosse um peso, que ela é demais, que o amor é algo que pode desaparecer. Reich foi ainda mais longe. Ele dizia que esses aprendizados não só ficam na mente, mas também ficam presos no corpo, na musculatura, na forma como a respiração se organiza ou desorganiza. Uma criança que aprendeu a existir, que existir era perigoso, vai aprender a respirar de uma maneira totalmente diferente do que deveria. O diafragma vira uma armadura que a protege do mundo. E é assim, através de camadas que vão do mais sutil ao mais concreto, da psique ao físico, do relacional ao molecular e celular, que a ferida materna se instala antes da linguagem, antes de qualquer possibilidade de escolha. Preste bastante atenção. Aqui a gente chega ao ponto que eu considero mais transformador e que a maioria das abordagens sobre o tema não alcança. A mãe transmite muito mais do que ela escolhe transmitir. Ela transmite o que ela mesma carrega e que nem sabe. As crenças sobre que mulheres merecem, herdadas da própria mãe, os medos que ficaram sem nome em toda a ancestralidade, as formas de amar que aprendeu antes de ter consciência de que estava aprendendo. As feridas que nunca entraram ou encontraram espaço para serem curadas. E isso significa que o que doeu em você, o que faltou, o que machucou, o que ficou, não foi um ato de maldade, na maioria das vezes, mas de limitação. Ela não pôde dar o que não recebeu, não pôde mostrar o que nunca viu. Ela transmitia com amor ou sem o que havia sido depositado nela. E Sophie Elliger usa essa imagem de uma beleza quase insuportável. A mãe como um rio que recebe das nascentes as gerações que vieram antes e que transmite ao mar, que são os filhos.
A qualidade da água que chega ao mar depende de tudo que o rio atravessou, de quantas fontes puras o alimentaram, de quantos pântanos ele cruzou. Quando você olha para sua mãe com essa perspectiva, não como causa de tudo que deu errado, mas como um rio que carregava muito antes de encontrar você, tudo começa a mudar. Não a dor. A dor permanece, ela é legítima. O que muda é o enquadramento. Por quê? É um enquadramento diferente que abre espaço para o movimento que anteriormente bloqueava tudo. Desfazer esse equívoco é importante, porque existe uma confusão que eu encontro com muita frequência e que cobra um preço muito alto de quem a carrega. As pessoas acham que honrar a mãe significa concordar com ela, aprovar o que ela fez, performar uma gratidão que não existe. E no Dia das Mães, tudo o que se sente é ambivalência. Por fingir ou por não fingir? Ela fez ou ela não fez? Quem sou eu para julgar? Honrar não é nada disso. Honrar é reconhecer uma camada profunda que a aprovação e reprovação não tocam. É um fato irreversível. Ela te transmitiu a vida e isso é suficiente. Não depende dela ter pedido desculpas, não depende de você ter resolvido sua história com ela. A vida está em você, esse sopro, essa consciência. Tudo isso veio através dela. E Eliger dizia, quando a filha consegue, internamente, inclinar-se diante da mãe, de joelhos ou não, não precisa ser com humilhação, mas com reconhecimento da fonte que ela é, o sistema se reorganiza. Não porque a mãe merece, necessariamente, mas porque você merece se libertar do peso de uma dívida impagável, de uma guerra que drena a sua força. A frase extraordinariamente poderosa que Eliger propõe é: você é minha mãe, eu sou sua filha, e isso é suficiente para que eu receba a vida que você me deu. Eu tomo a vida, eu digo sim. Não é absolvição, não é negação, é forma de reorganizar a relação interior com a mãe e com a energia que te liberta. A cura da ferida materna não é um evento, não é um momento de insight que apaga tudo, não é um ritual que transforma em noite que foi construído em décadas de experiência psíquica. A cura é um processo, uma direção, uma série de movimentos que, repetidos com intenção e paciência, vão reorganizando algo que já foi desorganizado. São 3 movimentos que constituem o início do processo. Primeiro é ver ela a partir do ponto que você é uma filha ou filho. Antes de ser uma mãe, ela era uma menina que também era uma filha e que pisou nessa terra, sofreu de dores e que precisou de ajuda. Quando você consegue ver a menina dentro da mulher que foi sua mãe ou que é sua mãe, a raiva encontra um lugar diferente. Não desaparece, encontra contexto. O contexto é o princípio da compaixão. O segundo é separar o que é seu do que foi herdado. Alguma das crenças que você carrega sobre o que você merece, sobre o que é amor seguro, sobre existir é um fardo, não nasceram em você, foram transmitidas. E reconhecer a diferença entre isso é meu e isso veio antes, não resolve imediatamente, mas cria uma distância interna que muda a identificação. E o terceiro, receber a vida que ela transmitiu, não tudo, não o que faltou, somente o fato que você existe com tudo de bom que é a sua vida, que a vida chegou através dela, e esse ato de amor pode ser feito internamente, através de meditação, em silêncio, com o coração em paz. Então eu te convido a se sentar, fechar os olhos, rodar os ombros para trás e para baixo, colocar as mãos no colo, abertas, voltadas para cima. E imaginar sua mãe. Pode ser só a sensação, a percepção. Perceba também tudo que você sente em relação à sua mãe. Mágoa, gratidão, tristeza, alegria, o que for. Só sente. E então você diz:
Você me deu a vida. E em honra a isso, eu faço algo de bom com ela. Eu me dou tudo o que me faltou. Obrigada por tanto. Respira. Eu te convido, nesta semana, a olhar para sua mãe de um lugar diferente. Não da mãe ideal, da mulher real, da percepção que há diferença entre a mulher e a mãe, mas que toda mãe é uma mulher e é uma criança, também com dores e alegrias. E assim você vai liberar qualquer raiva, qualquer mágoa, qualquer dificuldade. Olhe para sua mãe como a mãe possível. E ter te dado a vida já é o bastante.